Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu quero trazer um conto, que é o conto da Mulher Esqueleto. É um conto que vem do Ártico. Já ouviram falar? Esse conto é assim: existia uma jovem que, por um mal-entendido, né, com seu pai, ela foi injustamente atirada ao mar. E ela afundou no mar e ela veio a falecer. A alma dela ainda pulsava ali. E o que aconteceu? Depois de alguns longos anos, veio um pescador solitário, estava com fome. Ele queria pescar peixes, né? Ele atirou a vara e ele sentiu algo bem pesado enroscado na vara. Ele até ficou bem feliz, né? Achando que fosse um peixe, mas não. Era um esqueleto. Era a mulher esqueleto. Era jovem que tinha sido atirada e ela não tinha mais carne, né? Ela tinha só o esqueleto. E ele, quando puxou, né, a vara, ele viu ali que o anzol dele estava enroscado com essa mulher esqueleto. E ele ficou com medo. O que ele fez? Ele fugiu. E conforme ele corria, a mulher esqueleto estava enroscada no anzol, né? Ela estava presa e, portanto, seguia ele, até que ele entrou na caverna e ela entrou junto. Ele ficou um tempo ali, né, observando aquele esqueleto. Ele tinha medo daquele esqueleto, né? E conforme o tempo foi passando, ele acendeu uma fogueira e ele começou a sentir um pouco de compaixão por aquele esqueleto. Ele passou a desfazer os nós, né, do fio do anzol, a deixar o esqueleto mais uniforme, né? Ele começou a arrumar o esqueleto. E conforme ele foi fazendo isso, né, junto com a presença do fogo, né, que foi aquecendo também o ambiente, o coração dele começou a bater mais forte. Mas ele sentiu sono e ele dormiu. E quando ele adormeceu, a mulher esqueleto, ela se arrastou até ele e deitou sobre o peito dele e ouviu seu coração, e ela também começou a bater o coração e ela começou a ter pele, a ter músculo, a ter carne. E ao amanhecer ela já era uma mulher, ela não era mais a mulher esqueleto. E quando ele acordou, ele tinha uma mulher, né, ao lado dele, e ele não sentia mais medo. Ao contrário, ele sentia um grande amor por aquela pessoa que estava do lado dele e vice-versa. Esse conto tem uma interpretação bem interessante. Ele fala sobre o amor, sobre o medo do amor verdadeiro. Então, o pescador, ele não sabia, né, o que ele queria, talvez sustento, alimento, uma coisa mais básica, né, para viver. Mas ele vê no esqueleto e ele se assusta, né? O mar, né, onde foi jogada a figura feminina, a gente pode falar que é o inconsciente. Então, tudo aqui é o inconsciente. O pescador, né, esse ímpeto da gente ir atrás do amor, às vezes sem saber o que está querendo, o que a gente realmente quer, faz com que a gente pesque a mulher esqueleto. Isso quando é o amor verdadeiro. Mas o que acontece com o ser humano? Ele foge, ele tem medo. Ele tem medo por quê? Porque o amor, ele vai aparecer naquela situação de uma verdade nua e crua, tal como um esqueleto. Ele não vem revestido, né, de coisas bonitas, de uma alegoria. Ele vem naquela forma mais básica do ser humano, mais sem véu e sem conforto nenhum. E tecendo, né, essa relação, aquecendo ela, desfazendo esses nós, é que vai se tornando a mulher novamente. E o amor, ele é representado nessa relação, assim como esse ímpeto da curiosidade é representado no pescador, e a figura feminina nessa relação, nesse amor, nessa fragilidade, assim, de mostrar uma verdade nua e crua, sem encenação, e você ainda assim amar e aceitar e abraçar. É isso que é o amor verdadeiro.